Olá, pessoal! Você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando conhecimento. Então, continuemos, não é isso? Sempre buscando conhecimento. Então, pessoal, hoje nós iríamos falar sobre a quinta parte do tema transição planetária, mas aconteceu um imprevisto e o Joaquim não pôde gravar ainda essa quinta parte. Então, logo seja possível, eu trago essa sequência do tema transição planetária, que a quinta parte é a parte do armazenamento, tá bem? Mas como vocês podem ver, hoje eu trouxe uma nova convidada, que é a Ana Célia, uma querida. Estou muito feliz com a presença dela aqui, de trazer suas experiências e vivências em Dáquila, né, por ela ter aceitado o convite, né? Então, eu estou muito feliz com sua presença aqui, viu? Gratidão por ter aceitado o convite. Tudo bem com Eu você? também agradeço pela oportunidade. Ah, coisa boa. Então, Ana Célia, pessoal, enquanto isso, assim a gente vai conversando e, como sempre, nós temos o cafezinho. Sempre que temos um convidado, nós temos o cafezinho, tá certo? Você sabe aí do cafezinho aí, eu com você, Eu com né? Tá você, é sabendo? Então, verdade. não é eu com você ainda, mas já vamos tomar o É, cafezinho aqui, um tudo bem? cafezinho é sempre muito bom. Sempre bom. Né? Eu gostei Isso. muito do nosso querido Edibel ter trazido à tona esse tema, que É às vezes verdade, fica no esquecimento, aquele bate-papo, é cafezinho na casa verdade. É, de amiga, do compadre, da comadre. Muito bacana essa frequência que ele que ele trouxe, trouxe, é está verdade. trazendo de volta, não é É. isso? Então, Então, cafezinho, né? cafezinho, Isso. isso. Pois é, pessoal. A Ana Célia. A Ana Célia, Muito ela é saboroso. corresponsável pela minha ida para a Dáquila, porque ela é uma das fundadoras do Núcleo de Brasília, o Núcleo DF, né? Entre umas 6 pessoas, você foi uma dessas convidadas, dessas Seis, fundadoras, das 6 fundadoras, tinha homem também, né? Entre tinha 6 seis pessoas, pessoas. né? Então, eu sou muito grata, e você é corresponsável. Se eu fizer alguma bobagem, Oh, você, você é imagina. responsável também, viu? E eram 3 homens e 3 Era mulheres. 3 homens e 3 6, mulheres. bem, Pois é, as gratidão. 2 energias equilibradas, Que né. coisa boa, 3, 3, né? Que coisa boa. Então, Ana Célia, gratidão, né, pela sua presença, como eu falei, e também por ter me levado a Dáquila, porque se o núcleo de Brasília, talvez eu demorasse Um um pouquinho pouquinho mais, mais, né. né? Então, como é que foi a sua trajetória para você chegar até Dáquila? Como é que foi isso aí? Conte para nós um pouquinho Um dessa pouquinho, trajetória, né? Olha, a minha trajetória, ela foi longa, Foi, sabe, né? foi longa, né. E desde muito pequena eu vou contar um pouquinho, assim, de como aconteceu o meu despertar, né. Certo. Desde pequena que eu tinha sempre alguns questionamentos, né. Fui criada na religião católica, minha família toda católica, né. Eu venho de uma cidade pequena, uma cidade bem pequena, onde lá só existia religião católica, era só uma igreja, né, uma cidade Certo. bem pequenininha, Aham, depois construíram outra igreja, mas era aham, uma igreja, e então era aquilo, né, que os pais, uhum, ofereciam para a gente, uhum, né. uhum. Mas sempre, desde muito pequena, eu já tinha, assim, alguns questionamentos, assim, como se eu não conseguia entender por que que Deus castigava, sabe, não conseguia Certo. entender. Uhum, Por quê? Se Deus era todo poder e bondade, e por que que ele castigava a gente, certo. não é? Uhum, Então isso eu não consegui compreender. Eu era uhum, criança, eu com certeza era um pouco sapeca, né, uhum. escutei muitas vezes: "Deus castiga, Entendi, Deus castiga", né, aquele ou medinho "É básico. pecado isso, é pecado aquilo", e tal, né. Aham, Então esses questionamentos eu já tinha, e também não conseguia entender
Até te falei, né, que é um Uhum. questionamento que você teve Foi. também, né, Aham. Sobre o sobre princípio de o Deus princípio e o e fim, o né, que fim Deus não tem início início nem nem fim. fim. É. Isso, sabe, me encucava, sabe, Uhum. não E ela conseguia compreender por quê, aham. né. Mas, então eu vim assim, morava nessa cidade muito pequenininha, não tinha muita oportunidade de estudo, né, Uhum. e não tinha oportunidade de ter outras explicações, era só aquilo mesmo, né. Uhum. Mas aí um determinado momento eu estava com recém-completado 18 anos e meus pais se mudaram para Brasília, a família toda se mudou, eu, meus Uhum. irmãos também, né. Uhum. Então, em Brasília, aí eu já estava cursando segundo grau, né, então eu Certo. já tive muita oportunidade de buscar, Uhum. mais conhecimento, né. Aí eu já Certo. tinha também outros questionamentos que foram surgindo, né, de criança até, Uhum. essa idade, na fase de É, adolescente a gente entendi. também, questiona muito, né. Uhum. E então eu por sorte minha, eu tinha uma vizinha do mesmo andar, né, que a filha dela e eu éramos colegas do colégio. Então Uhum. ficamos amigas, eu frequentava a casa dela, ela frequentava a minha casa, a gente Uhum. fazia trabalhos juntos, né. Uhum. Então essa senhora, assim, ela percebeu nessa convivência que eu tinha uma sensibilidade diferente, Certo. né. Uhum. Então ela me ofereceu um dia ela me ofereceu um romance para ler. Não falou Certo. nada não, Uhum. só falou assim: "Ana Célia, leia esse", primeiro, né, perguntou se eu gostava de romance, eu sempre gostei Uhum. muito, e ela me emprestou esse romance, e era um romance espírita, Hum. era um romance psicografado. Certo. E eu gostei demais, li Uhum. assim velozmente, né. Nossa É, senhora. gostei demais, gostei Respondeu muito. ali respondeu Ali alguns questionamentos. já começou a acender, assim, uma luzinha verde de uma Certo. coisa que ia ser boa para mim. Uhum. Então, aí ela foi me dando mais, foi me dando, primeiramente ela me deu os romances, e eu também comecei a fazer perguntas para ela, Uhum. né, e ela Uhum. vendo o meu interesse também, Certo. ela começou a me passar as obras, básicas de André Luiz. E eu Uhum. comecei a ler o André Luiz, e ali realmente, para mim, foi muita novidade, mas novidades boas que Uhum. começaram a responder às minhas questões, né, Uhum. de descobrir a lei da reencarnação, né, a vida após a morte, né, que Certo. tudo isso eram Uhum. coisas que eu já tinha começado a questionar, né. Uhum. Então aí um dia ela me convidou para ir assistir uma reunião, onde Certo. ela Frequentava. se reunia Uhum. com o grupo dela. Uhum. Eu aceitei e fui, e gostei muito, me senti muito bem acolhida, e fui uma segunda, fui uma terceira, né. Nossa senhora. Aí comecei a ler as obras de Allan Kardec, né, que responderam muitas das minhas questões, Uhum. assim, como que me deu até um pouco de paz interior já, Certo. né, Uhum. porque eu sentia, assim, uma melancolia, uma tristeza, assim, que nada supria aquilo, Uhum. sabe, nada Uhum. supria. E era uma coisa, assim, que era lá do fundo mesmo, Uhum. sabe. Uhum. Então isso aí é como que saber já de algumas coisas, de alguns questionamentos meus Uhum. serem respondidos, isso já me deu, assim, um aconchego, sabe, um Certo. aconchego para a alma. Perfeito. Então eu decidi continuar, Uhum. né, fui estudando, fui lendo, Uhum. e comecei a frequentar esse mesmo grupo que ela, Uhum. mas eu não fiquei, assim, restrita somente a estudar as obras do Uhum. kardecismo, né, Perfeito. e Chico. É porque mesmo no kardecismo, ali você assiste às palestras e tudo mais, Exato. e chega uma hora
Que você quer muito quer mais, muito né? mais. Você quer Né? expandir. Isso. Porque chega um momento que Uhum. um monte de questionamentos já Uhum. tinham sido respondidos, Isso. mas ao mesmo tempo que esses são respondidos, surgem outros, Isso não é? mesmo, perfeito. Porque aí você vai aprofundando. Esses, É. digamos assim, os questionamentos que estão mais na superfície sendo Aham. respondidos, você vai aprofundando, vai É. surgindo questões mais profundas, lá do Uhum. âmago, né? Isso. Então eu comecei a estudar também outras linhas, né? Uhum. Estudei um pouco de budismo tibetano, achei muito interessante. E Uhum. eu tinha um companheiro desses estudos, desses questionamentos, que foi muito bom para mim, me ajudou muito, que foi o meu irmão caçula, Uhum. sabe? Nós Os tínhamos pensamentos os se pensamentos, aham. e às vezes a gente ficava até tarde da noite conversando ali, cada um expondo, conjecturando, Que né? legal. As outras realidades, como Aham. seria, né? Uhum. E então eu comecei a estudar um pouco de tudo. Estudei um Certo. pouco da teosofia, Uhum. né? Eu comecei a fazer seminários, foram aparecendo, né? Conheci as obras também de Trigueirinho, e Uhum. assim foi. Vários autores eu fui descobrindo, Certo. descobri as livrarias que tinham também ofereciam esse tipo Uhum. de estudo, né, Uhum. para pesquisar, É. e aí eu era mesmo assídua nessas livrarias, né. Coincidiu também um pouco com aquele movimento de nova era, Hum. né, que surgiu muita literatura, né, a Uhum. respeito disso. Uhum. E eu lia tudo, tudo que Certo. caía na minha mão, Perfeito. deixa eu tomar É um isso gole de água mesmo. aqui. Eu lia tudo, mas um ensinamento de Kardec, que ficou muito presente para mim nessa busca de conhecimento, Uhum. é primeiro passar tudo pelo crivo da razão, Uhum. não é? A gente tem que ser um pouco racional, para não. Porque tem muita coisa É, boa, é. mas tem coisas também que É, ter confunde, o discernimento, tem que né? ter o discernimento É, necessário, e a gente é. passando pelo crivo da razão, Uhum. você vai, né, mais ou menos selecionando aquilo Isso, que você quer na sua busca, perfeito, é isso né, mesmo. na sua estrada, no seu conhecimento. Uhum. E há uma coisa que eu quero te contar. Sim. Na fazenda do meu pai tinha uma Aham. fazenda onde a gente ia férias para lá, era muito pertinho da cidade, parava temporadas lá, Aham. temporadas Certo. aqui, Aham. e lá apareciam luzes, Ah, apareciam umas olha luzes lá. só. Então, como meu pai nunca teve medo, minha mãe também não, Aham. então, quando apareciam essas luzes, né, a minha mãe já correu. Hoje as luzes estão aparecendo, né? Uhum. E a gente ia ver, ficava vendo, elas faziam movimentos no céu, depois iam embora. Então, de Certo. vez em quando aparecia Ai, que isso, legal. né? Uhum. E, e eu adorava o céu, principalmente quando estava lá na fazenda, né? Que é assim Uhum. como aqui o céu limpo, né? Uhum. Bonito. À noite eu ficava fascinada com as estrelas. Uhum. E a gente gostava muito, meu pai às vezes fazia uma fogueira e a gente sentava em volta da fogueira e contando casos, para contar Uhum. casos, né. Certo. E aí eu me distraía olhando o céu, sempre Uhum. não escutava os casos, eu só estava Ah, lá, mas você desconfiava alguma de coisa alguma coisa. da ufologia? Não, Não, ainda não. não, né? Nessa época ainda era bem pequena ainda, Entendi, entendi. 9, 10 anos, por aí Ah, tá assim, certo. tá. Uhum, Mas eu já era fascinada pelo céu nessa época, uhum, tanto à noite, né, pelas uhum, estrelas, quanto durante o dia também. uhum, Então, no quintal da minha casa tinha uma mangueira muito antiga, secular mesmo, uhum, que os galhos dela, à medida que cresceram, foram entrelaçando, sabe? hum. E assim formou como uma espécie de uma caminha ali, assim, Olha, sabe? uhum, E eu subia nessa mangueira e me deitava ali, né? Ficava bem uhum. aconchegante ali, eu me deitava ali, passava horas, eu olhando o céu, as nuvens. Olha, Não lembro o que eu pensava, que era uhum, muito criança, mas eu uhum. ficava ali entretida. Tanto que minha mãe já sabia, quando eu sumia, Você estava lá eu na estava lá mangueira. na mangueira. Então foi assim. Então Uhum, isso, assim, um pouco
da primeira etapa, assim, do meu Certo. caminho. Uhum. Porém, mesmo com todos esses estudos, que eu nunca parei de pesquisar, de estudar, entrou aí também a parte ufológica, né? Uhum. Evidentemente que tanto nas obras de Trigueirinho, quanto outras obras também Uhum. que eu já tinha lido. Um dirigente de um grupo que eu fazia parte Uhum. nos estudos de kardecismo, ele era uma pessoa de mente muito aberta. Então, ele nos estimulava a pesquisar tudo. Uhum. E nós acabamos fazendo até, nos reunindo um dia na semana só para isso, Ah, sabe? certo. Uhum. Em outro local, né? Entendi. Não lá no centro onde desenvolvia Uhum. as atividades lá Uhum. mediúnicas e tal. Então, nós passamos a nos reunir mais um dia na semana só para esses estudos paralelos, digamos Uhum. assim, né? Então, aí nós estudamos muito a projeciologia, né? Para Uhum. desenvolver um pouco da saída do corpo com consciência, Uhum. e conseguimos desenvolver. E nesses estudos que a gente fazia, um dia ele nos apresentou o 12º planeta, Olha. que era logo que ele foi publicado em português. Uhum. E nós passamos a estudar esse livro e acrescentando também outras biografias, né, Certo. que Uhum. tratavam do mesmo assunto. Certo. Então eu tinha dentro de mim aquela ânsia de Uhum. buscar conhecimento, cada vez queria saber mais, saber mais, saber Uhum. mais, e muitos questionamentos. Comecei a ter algumas experiências também com uma certa consciência fora do corpo. Uhum. Isso também me instigou mais ainda a Certo. estudar mais, cada vez Ó, mais, né? uhum. Porque sempre existiu, apesar de todos esses estudos, eu tinha alguma coisa assim, faltava alguma coisa ainda, faltava um lugar para chegar, Uhum. sabe? Que eu sentia dentro de mim. Aquele caminho interno, Sentia aquela. dentro de mim, assim, tem Aham. um caminho que vai me levar Certo, a algum um lugar. lugar Uhum. que eu sei que existe, que está por aí, eu quero chegar lá, né? Perfeito. Mas isso demorou um pouquinho. Uhum. Eu comecei a ver o Urandir na televisão, nas Uhum. palestras da doutora Rose, no programa da doutora Rose, Certo. depois vi também no programa do Ratinho, Uhum. mas não pude ver assim todos os programas porque eu nessa época eu trabalhava e fazia faculdade à noite, então Uhum. meu tempo também era bem escasso. Certo. Mas aquilo ficou, aquela imagem do Houve um Urandir, interesse, né? ficou aquele endereço, aquela coisa, né? E eu pensando assim, eu quero conhecer esse cara, um dia eu quero conhecer esse cara. E assim foi. Uhum. Então, um detalhe é que uma vez eu encontrei uma pessoa lá em Brasília, Uhum. num desses seminários que eu ia muito, Uhum. e fiquei conhecendo, e ela estava fazendo uma lista de pessoas que estivessem interessadas em fazer um seminário com o Urandir, que o Uhum. Urandir iria. Né? Olha Ela, só. até ele teria dito que com 30 pessoas ele já iria a Já Brasília iria fazer. fazer esse seminário. Né? Certo. Uhum. Então, claro que eu botei o meu Mas nome lá, né? certo. Mas, infelizmente, não aconteceu. Aconteceu que eu fui viajar para o exterior, acabei ficando 6 meses e, infelizmente, Não deu para você ir para não esse. deu. Mas eu fiquei com aquilo, uma hora Uhum. vai dar, né? Uhum. Então, eu fui passar uma temporada em Belo Horizonte. Morei lá uns 2 anos e meio, mais ou menos. Uhum. E em chegando em Belo Horizonte, eu sou mineira, né? Então Uhum. tenho alguns conhecidos em Belo Horizonte, um amigo, e esse amigo, a gente também gostando muito de Uhum. conversar sobre esses assuntos. Uhum. Um dia a gente conversando, eu perguntei para ele se ele conhecia o Urandir. E Uhum. ele disse, conheço, fiz um seminário com ele aqui em Belo Horizonte. E eu tenho uma amiga que é do grupo dele. Uhum. Aí lógico que eu já me interessei logo em Uhum. conhecê-la, né? E Certo. ele nos apresentou
E foi assim uma amizade à primeira vista, já foi uma afinidade assim imensa, como se a gente já se conhecesse há séculos. Uhum. E através dessa amiga eu fui ao primeiro seminário em Belo Horizonte. Que bacana. Foi fantástico, foi muito bom, sabe? Então eu cheguei e foi tudo aquilo que eu esperava e um pouco mais, Uhum. sabe? Certo. Fiquei muito satisfeita com o seminário, me senti muito bem Uhum. e resolvi ir à fazenda, conhecer a fazenda. Certo. Né? Fui com essa minha amiga. Uhum. Quando chegamos lá, nossa, eu fiquei muito emocionada. Cheguei a ter lágrimas nos olhos, porque Uhum. a energia que eu senti, aquela sensação de que assim, achei meu lugar. E um lugar lindo, o Lugar céu lindo, maravilhoso. maravilhoso, um céu estrelado, Uhum. nossa, não tem igual. Certo. Parece que o céu está baixinho, você pode pegar uma É estrela, né? verdade, é O verdade. céu lá é maravilhoso. Especialmente quando você sobe ao morro, né? Exatamente, É, no morro mesmo. Ali exatamente. mesmo que eu estava pensando, ali o céu. Uhum. O céu lá é lindo, mas o do Uhum. morro, então, parece que ele realmente está pertinho da É gente, verdade. né? E nessa sua primeira viagem, você já teve, assim, algumas experiências? Porque antigamente diz que as naves apareciam e tudo. Você já teve alguma interação? Como foi essa sua primeira viagem, assim? O que que você Olha, pode... nessa primeira viagem ainda Hum, não, mas assim, o certo. pessoal mais antigo falava mesmo, É, né, né? que Aham. as naves passavam baixinho, nem dava Uhum. para ver, todo mundo via, nem sem sombra de dúvida. Mas nessa primeira viagem, eu até fiquei pesarosa por Hum, um acontecimento sim. que eu cheguei numa viagem após o encerramento da, das placas, do Olha, trabalho das não placas. brinca, Foi. não Foi, brinca. cheguei atrasada por uma Por uma viagem. mas de qualquer forma eu penso também, tinha que ter uma preparação que eu não É. tive, né. Mas é sobre as placas, essas placas a que você se refere, eram as placas físicas, né, o acesso Físicas, às placas o físicas. acesso era Então numa caverna lá, isso. que o pessoal tinha A gente acesso viu a até ela eu materializava, a assisti placa até materializava. palestra de pessoas contando, relatando como é que foi. Depois isso encerrou-se nessa viagem que você está É, se referindo, é, e antes nós tivemos depois, no futuro, uma viagem específica para as placas, acesso às placas plasmadas. sei. Então depois encerrou-se a física plasmada. E aqui no canal, viu, gente, eu vou deixar uma descrição do vídeo que eu fiz, que eu fui nessa viagem da tarefa das placas plasmadas, eu vi a minha placa e eu faço esse pequeno relato aqui no canal, em um vídeo que eu vou deixar a descrição, tá bem? Então, assim, Ana Célia, Então então foi, você foi lá e aí você ficou foi, pesarosa, né, e é. perdeu essa chance, mas aí Não, mas depois mas teve e coisa... também o Aham, Urandi chegou a comentar que em algum momento uhum, no futuro poderia voltar esses voltar, trabalhos para as certo, pessoas que chegaram perfeito, após o encerramento, uhum, não é? certo, Então, mas por outro por, lado, uhum. estava começando o treinamento para o trabalho do plasma. Meu Deus do É, céu, que o maravilha. plasma Você chegou quente, que a gente então chama de também plasma quente. num momento maravilhoso, né? Maravilhoso. Nossa Cheguei Senhora. num momento maravilhoso, mas eu Uhum. acho que todo mundo que chega lá chega num Num momento momento maravilhoso, maravilhoso, cada um não porque cada é, história é uma é história, uma cada pessoa história. tem a sua história, Isso, e e eu cada acho um que chega chega lá no... no momento que tem que chegar, sabe. É verdade. É isso Então, há mesmo. tempo de pegar aquelas É, experiências que é. ela precisa passar, Uhum, né. perfeito, isso mesmo. Então eu acho que eu cheguei no momento mesmo Uhum, que eu tinha que chegar, talvez eu precisasse de passar por toda essa pesquisa que eu fiz antes, por todo esse uhum, conhecimento que eu fiz antes, perfeito. para estar até mesmo Uhum, emocionalmente preparada, exato. né, Uhum, para as experiências que eu teria lá, que uhum, são realmente ímpares. Nunca bacana. ouvi falar que existisse em outro lugar. Pois é. Então aí você fincou o pé, gostou, Finquei o pé, falou: "Aqui é meu gostei, aqui é lugar", meu lugar, ao sabe, ponto ao ponto de ser uma das responsáveis do núcleo
De Brasília. de Como é que Brasília, foi é. esse negócio aí da fundação do núcleo aqui em Brasília? Olha, a fundação do núcleo foi assim. Primeiramente, eu fiquei um tempo em Belo Horizonte, né, morando lá ainda, e eu assistindo os seminários, né, que eram quase mês a mês. Um mês e meio tinha o Uhum, seminário lá. certo. E indo às viagens, comecei a ir às viagens à fazenda também, e numa atividade que o Urandir passou para a gente, num desses seminários de Belo Horizonte, Sim. eu não me lembro exatamente, porque faz muito tempo, né? Faz muito tempo, Aham, mas a gente tinha que responder algumas perguntas, era uma espécie de um questionário que a gente devolvia, aham, e depois ele entregava para a gente novamente, dizendo ali algumas tarefas aham. que a gente tinha compromisso. Certo, Alguns compromissos que certo. cada um tinha, Uhum, sabe? Assim, ele escreveu para cada um uhum. que respondeu. E a minha resposta dizia que eu tinha a tarefa de ajudar a fundar um núcleo do Olha projeto só, Portal, em algum olha lugar, não só. falava o lugar. É. E eu senti na hora, assim, uma responsabilidade grande, né, porque eu Aham. pensei assim: "Meu Deus, ajudar a fundar um núcleo é uma responsabilidade É, grande, né". é. Porém, todos nós já Uhum, sabíamos que tínhamos compromisso com a divulgação também, uhum, né, e quando o Urandir uhum, falava lá nos seminários dele assim: "Um dia todos vocês vão estar cara a cara com os seres". uhum, Nessa época a gente ainda não sabia os nomes, uhum, né. entendi. Então nós chamávamos seres, seres de Seres, luz, é. seres. Uhum. E quando o Urandir falava isso, eu falava assim: "É aqui mesmo, é o meu lugar, Pronto, é isso que eu quero, que né, maravilha. então vou Uhum, chegar lá". uhum. E então passei a frequentar, assim como eu disse, bom, estava falando de como o núcleo foi Isso, fundado em Brasília, né. isso. Então, algum tempo depois, eu decidi voltar para Brasília, né, porque eu já tinha morado aqui anteriormente, Uhum, decidi voltar, e no último seminário que eu fui, antes da minha mudança, eu procurei pelo Urandir, falei para ele que eu estava me mudando para Brasília, deixei pelo endereço, porque em telefone, Minas já tudo. tinha Em núcleo, Minas né? já tinha núcleo, Certo. Uhum, e caso ele precisasse de alguma coisa em Brasília, estaria à disposição. Ia continuar frequentando, à medida que eu pudesse ir à fazenda, uhum. continuar indo. E alguns trabalhos algumas atividades de Belo Horizonte, eu também cheguei aí antes de fundar o Certo. núcleo aqui. Uhum, Então, olha só como as coisas acontecem. Aí o Urandir me disse assim: olha, eu vou te dar o telefone de um casal que tem lá em Brasília, uhum, que é do Projeto Portal, uhum. e eles foram daqui, de Belo Horizonte, e eles estão com essa ideia de fundar um núcleo em Brasília. Olha, aí você E aí eu me falou, lembrei na você mesma falou, hora, é a né? fome com a vontade de De comer. comer, né? Aí ele me passou o contato desse casal, era um casal, Uhum, e eu chegando em Brasília, logo entrei em contato com eles, né? Eu fui convidada para uhum, participar de uma reunião, eles de vez em quando se reuniam com uhum, mais duas outras pessoas, e aí me convidaram. Nós não nos conhecíamos, uhum, né? uhum. Então eu fui conhecê-los e realmente eles estavam com essa ideia Uhum, de fundar um núcleo em Brasília. certo, Então me juntei a eles. Me certo. juntei a eles e depois veio mais uma pessoa, formamos um Uhum, grupo de 6 pessoas, certo. né, com esse intuito, com esse Uhum, interesse, e posteriormente passamos a nos reunir praticamente uma vez por semana, né, uhum, para começar a planejar, programar certo. como Uhum, queria ser, né, fazer toda uma programação uhum, de como mesmo criar um certo, núcleo, né? certo, perfeito. E também com a orientação de Urandir, Urandir Uhum, nos orientando, né, certo. sabendo dessa ideia e Uhum, dando força e orientando. uhum, Então, mais ou menos um ano uhum, depois que a gente começou essas reuniões, né, uhum, semanais, aí nós
declaramos o núcleo aberto. Eita, Nossa, maravilha. foi um dia assim de muita emoção Que para bom. nós, de E muita eu só emoção. tenho a agradecer, né, mais uma vez, por você ter feito parte desse grupo, que graças a você, a vocês, né, eu estou aqui, descobri também o meu lugar, o meu cantinho, né? Você, se não fosse a criação desse núcleo, com certeza eu teria demorado um pouco mais. Então, só tenho a agradecer, tá certo? Eu que Bom agradeço demais, também, porque né? também foi a oportunidade de cumprir, né, um compromisso que eu tinha, Uhum, né? uhum, Os outros membros do grupo também, né, com uhum. o mesmo compromisso. Isso. E fundado o núcleo, nós começamos a fazer a divulgação, Uhum, né? A fazer os seminários, né? Foi feita uma apostila com os ensinamentos fundamentais, uhum, né? Explicando o que era o projeto Portal, o que era o trabalho do Urandir, tudo, e começamos a fazer alguns seminários. uhum, E divulgamos, né, muito por Brasília, fizemos uma boa divulgação, uhum. e aí começaram a vir as pessoas, Ah, que né, que coisa boa. a minha amiga aqui que chegou, né, Gratidão, pois e é. É. nós Estamos aqui, estamos aqui e ainda temos um longo caminho para Com percorrer, né, certeza, com um longo certeza. caminho. A labuta é É diária, diária. né? E a busca do conhecimento, né? Porque o Perfeito. conhecimento a gente não para de É. buscar, né? Quanto mais você tem, mais você quer ter, É isso não mesmo. é? Então tá, gente, olha, ficamos por aqui. A Ana Célia vai continuar conosco, trazendo mais de suas experiências e vivências. O nosso próximo vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o plasma. Ela citou aqui da preparação do plasma, então nós vamos trazer essa informação aí sobre o plasma, como é que foi ela receber esse plasma, uma coisa tão importante. Ficamos por aqui. O recadinho de hoje é cuidemos-nos, certo? Como sempre, cuidemos-nos, Cuidemos. né? Isso, Né, Ana Célia? É um bom exato. recadinho, É um né? ótimo É um recado. bom... Um ótimo Tá recado. certo. Então tá, pessoal. Tenhamos todos um ótimo dia e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Grata, querida. Grata a você também pela oportunidade. Uhum.